de uma forma ou de outra. Você é talentoso e a questão sobre talentos é que você pode ser incrivelmente talentoso. Você pode ser incrivelmente ungido em uma área específica, mas a menos que você identifique seu talento, seu chamado, a menos que você o identifique, esse talento permanecerá ineficaz e escondido. Agora, entenda que a maioria das pessoas associa talentos à fama, elas associam talentos com dinheiro e sucesso, mas precisamos entender que seu talento é único para você. Você pode perceber seu talento ou seu papel como pequeno ou insignificante no reino de Deus, mas acredite em mim, todo talento tem um propósito, todos nós temos um propósito. Nunca deseje o melhor, nunca inveje o talento de outra pessoa. Você não faz ideia do fardo que eles carregam. Você não faz ideia do que é preciso para carregar esse talento. O que é preciso para ter uma voz assim, ter habilidades assim ou ser capaz de escrever ou liderar assim. Digo isso porque assim como todos nós temos talentos únicos, cada talento único vem com seu próprio conjunto de batalhas únicas. Existem forças do mal que vêm contra você especificamente para tentar atrasar o desenvolvimento do seu talento. Eles vêm contra você para impedir a realização do seu talento ou simplesmente para distraí-lo. Então, o primeiro sinal de que você é talentoso é oposição. Quando você está sob ataque espiritual, isso é quase sempre um sinal forte, sinal de que você está fazendo algo certo. Isso significa que você está do lado certo. A escuridão está em oposição à luz, o mal está em oposição ao bem, o medo está em oposição à fé, e da mesma forma, quando você é filho de Deus, quando você vive e respira por Deus, você está em oposição ao diabo. Então espere oposição agora, porque você vive para Cristo. Inevitavelmente, você crescerá nele à medida que você amadurece. Quanto mais você desenvolve seu relacionamento com ele, mais o diabo perceberá que você está se aproximando cada vez mais do seu chamado, e por isso é uma das principais razões pelas quais você começará a enfrentar guerra espiritual e as pessoas frequentemente reagirão emocionalmente. Mas Deus, por que isso está acontecendo? Eu sou forte em minha vida de oração. Não estou tolerando nenhum tipo de pecado habitual. Por que isso está acontecendo? E muitos cristãos realmente ficarão preocupados, coçando a cabeça, perguntando por que estão sendo alvo de tantos ataques. Mas talvez, se você der um passo para trás e discernir que o diabo está tentando jogar todo o inferno na sua direção, simplesmente porque ele está cansado e com medo do que você realizaria para Deus, se você percebesse que você é talentoso, se você percebesse que seu conhecimento e habilidades podem, de fato, ser usados para crescer a igreja, se você percebesse que seu talento como pianista poderia levar tantas pessoas a adorar de uma maneira poderosa, o diabo tem medo de você perceber que você não é apenas um membro do coral em uma pequena igreja local, mas você é, na verdade, um vaso na orquestra de Deus, sendo usado para trazer a presença dele para pessoas que tanto desesperadamente precisam disso. Ele tem medo de quanto mais você estaria disposto a fazer as coisas de Deus. Então, ele vai lutar contra você, ele vai tentar assustar você, ele vai tentar distraí-lo para que você nunca perceba que a coisa que você ama fazer, mas vê como insignificante, é exatamente o que causará danos em seu reino. Então eu oro para que Deus abra seus olhos para que você possa ver os dons dentro de você. Não se engane, seu dom abrirá caminho para você. Então eu oro para que Deus não apenas revele o tesouro, os talentos e dons dentro de você, mas oro para que você use seus dons para a glória de Deus. Eu oro para que você não se esqueça de agradecer àquele que os deu e, o mais importante, eu oro para que o inimigo não te desencoraje ou te faça pensar que não há lugar para seus dons serem úteis, porque isso não é verdade. Deus definitivamente criou você com um propósito. Em encerramento, Tiago 1 versículo 17 diz que todo dom perfeito vem do alto, desce do Pai das luzes, em quem não há variação nem sombra de mudança. A palavra dom, no original, muitas vezes é traduzida como graça. Todos os dons de Deus são reflexo de sua graça para conosco. Eles não podem ser conquistados, são doados livremente a nós. Graça é equiparada a favor, novamente todos. Esses termos sugerem que é imerecido.
Uma das definições originais para a graça é o poder de fazer. Esses dons são as graças, e o próprio termo dom, a própria natureza da palavra, diz que é um presente. Romanos 11 versículo 29 diz que os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Deus não muda de ideia sobre quem Ele escolhe nem sobre quem Ele abençoa. É assim que você vê pessoas operando em dons, mas vivendo vidas desregradas. Os dons são dados, mas ouvi um pastor dizer hoje que estar na vontade de Deus requer a sua cooperação. Então ouça isso. Os dons são dados, mas estar na vontade dele requer a sua cooperação. Não vai simplesmente se manifestar. A vontade perfeita de Deus em sua vida depende da sua cooperação. Essa cooperação denota que há duas coisas em jogo. Você precisa cooperar com Deus para que aquela coisa se manifeste, mas os dons e chamados, eles são irrevogáveis. Pode haver alguém com um chamado profético, mas eles podem escolher se juntar ao diabo e se chamar de bruxo ou adivinho ou vidente, ou eles podem se juntar ao Espírito Santo e glorificar a Deus. Andando na unção, de qualquer maneira, o dom, o próprio dom, é irrevogável. Deus não te dá um dom e depois o retira. É como a salvação. A salvação é um dom. Está lá e está disponível para todos no planeta que estejam dispostos a recebê-la. O que torna alguém salvo é receber esse domingo. É a mesma coisa com esses dons. Eles estão lá, mas você precisa estar em uma posição receptiva. Você precisa aceitá-los, precisa possuí-los. Eles são seus, mas possuir ou receber requer uma mudança de postura. Efésios 4 versículo 1 diz: Eu, prisioneiro no Senhor, rogo-vos que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Outra versão diz: Viva uma vida que esteja à altura do padrão que Deus estabeleceu quando te chamou. E a versão da Mensagem diz: Eu quero que vocês se levantem e andem, melhor ainda, corram no caminho que Deus os chamou para percorrer. Eu não quero que nenhum de vocês fique parado sem fazer nada, nem que alguém saia vagando por um caminho que não leva a lugar algum. E lembrem-se de fazer isso com humildade e disciplina, não de forma descontínua, mas constantemente se derramando uns pelos outros em atos de amor, alertas e notando as diferenças, prontos para reparar cercas quebradas. Isso está em Efésios 4 versículo 1-3. Os dons e chamados são irrevogáveis. Isso significa que qualquer um pode tê-los, mas é a unção que faz a diferença. Faz toda a diferença. Eu sempre ouço meu pastor falar sobre nossos cantores ungidos na igreja, mas ele diz que há alguém lá embaixo de uma ponte, em algum lugar, que pode cantar e tirar alguém de um coma. Então não se confunda. Não se deixe enganar por Deus te usando. Não pense que apenas porque Deus está te usando, Ele aprova o que você está fazendo. Precisamos ter certeza de que vivemos uma vida digna do chamado. Viver uma vida digna. Ouvi um pregador muitos anos atrás dizer: Não permita que seu chamado te leve para onde seu caráter não pode te manter. Essa expressão abençoou minha vida, porque portas se abrirão e as pessoas vão querer ouvir o que você tem a dizer. Pense nisso, as pessoas pagam por conhecimento o tempo todo. Algumas pessoas vão ver seu dom e vão querer tê-lo, mas não deixe que esse chamado te leve por uma porta onde seu caráter vai te prejudicar. Verifique suas motivações e verifique sua maturidade, e certifique-se de que, quando você atravessar a porta, seja uma porta que Deus está abrindo para você. Em seguida, você precisa conhecer seus dons. Uma coisa sobre os dons é que muitas vezes somos ignorantes em relação a eles. Muitos de nós nem sabem por que o diabo está nos atacando. Você não tem ideia do que está carregando. Eu entrego meus dons a Deus para que a unção possa repousar sobre eles, porque é a unção que remove fardos e destrói jugos. A unção é o que faz a diferença. Eu sou dotado